para começar o Reunião de Pauta, já temos um assunto bastante pulsante, que você já sabe qual é, porque nos acompanha em quase todas as redes sociais. Vamos começar falando sobre a decisão do Alexandre de Moraes de derrubar o X no mundo inteiro, desde que dentro do Brasil. Sim, nós estamos alienados do mundo, pelo menos pela plataforma dele, e tivemos agora de manhã a primeira turma do STF formando maioria para manter a derrubada do X. O Zanin e o Flávio Dino votaram junto com o Alexandre de Moraes, e como essa turma são só 5 juízes, como todas as turmas, né, do STF, diga-se de passagem, tivemos já maioria formada, 3 de 5 juízes mantiveram tudo isso, eles vão continuar deliberando até o fim do dia, mas para falar disso com muito mais propriedade, eu tenho aqui comigo Rodolfo Borges. Boa tarde, Rodolfo, tudo bom com você? Boa tarde, Inácio, boa tarde à nossa audiência aqui no YouTube. Tá tudo bem, com exceção do fato de que eu não consigo acessar o X, que é a minha rede favorita, é por onde os jornalistas acompanham o noticiário mundial, não só o noticiário mundial, como manifestações oficiais de autoridades. Então, assim, o Alexandre de Moraes mirou no Elon Musk e acertou todos os brasileiros. Pois é. Para comentar isso também, tenho a presença do nosso querido Rodrigo Oliveira, ele que é do mundo econômico, mas certamente tem uma visão, já que ele é outro que também usa a plataforma X, antiga Twitter, para manter-se informado das últimas tendências de dados, informações, o FinTwitch, né? O famoso mundo do mercado financeiro, que é muito presente e ativo no Twitter. Hoje X também está emudecido. Qual a sua visão disso, meu caro Oliveira? Como isso está afetando o mundo macro e microeconômico? Muda, claro, muda aí a troca de informações. Meu cordial boa tarde aí para o Rodolfo, para você. E até queria fazer um parênteses antes de continuar aqui, que eu gostei muito do fato do meio-dia em Brasília hoje ter sido via VPN, né? Já que não é em Brasília e é em São Paulo. É quase. Você que está dizendo isso, hein? Cuidado com essa história de VPN. Você que está dizendo aí. isso, Cuidado 50 mil para você aí. Ó, nosso jurídico, que acaba de receber aqui a informação, que nosso jurídico nega qualquer tipo de afirmação nesse sentido, que você é um comentarista que arque com as próprias consequências das suas manifestações. Mas o que eu ia falar é que realmente você tem uma perda, obviamente, de troca de informações. A FinTwitch é muito forte, não só no Brasil, como é nos Estados Unidos também. Mas essa decisão, ela é uma decisão que é um espetáculo da ineficiência, da incompetência e da falta de inteligência nacional, né? Então, mas a gente vai comentando aí, conforme isso tudo for andando e a gente for falando assim. Mas pense só como pensamentão por enquanto, que também congelou aí o Starlink, né? Continua funcionando, mas aparentemente não pode receber dinheiro. Aí o Elon Musk vai lá e diz, mas eu também não estou nem aí, então não recebo dinheiro, vai funcionar de graça. Mas nada é de graça, né? A gente também tem que lembrar que, embora o Alexandre de Moraes, na minha modestíssima opinião, esteja completa e ultimamente equivocado, o Elon Musk também não é um santo, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque nem todo mundo que vai contra aquilo que a gente gostaria que fosse contra é uma pessoa naturalmente boa, né? Mas a gente pode ir falando sobre isso conforme as coisas forem andando. Muito bem. Aí entramos num debate de se o homem é naturalmente bom e corrompido pelo ambiente ou se ele é corrupto independente do ambiente. Aí entra um debate filosófico. Mas aprofundando por causa do X, né? Sim. Existe até uma corrente que pensa, que traz a provocação, não é que diz que é isso, mas traz uma provocação de que ele, digamos assim, o Elon Musk partir para o confronto final era uma forma que ele encontrou que unia o útil ao agradável. O agradável porque ele firma posição, uma pessoa que coloca-se como arauto da liberdade de expressão, contra a censura, e também o útil porque a operação brasileira seria deficitária. E então ele teria conseguido aliar os dois fatos ao mesmo tempo. Na visão de vocês, isso bate ou isso é apenas uma versão um pouco romantizada
do fato real? Assim, para mim, olha, puxando aqui, eu acho que a questão para mim, desde que começou Twitter Files, e o Elon Musk batendo de frente com o Alexandre de Moraes, para mim a questão é que o Elon Musk, o pior que ele seja, bilionário, que tenha motivos errados e tal, ele está circunstancialmente nessa questão do lado certo. E aí, assim, para mim essa é a base da questão, né? Todo o resto do debate sobre o caráter do Elon Musk, sobre os negócios dele e tal, para mim isso é acessório. Isso pode ser debatido, mas da minha perspectiva, o que está em questão no momento, aliás, não é no momento, é desde 2019, porque essa é a questão para mim. Esse processo que chegou ao ápice na última sexta-feira, ele começou em 2019 com a abertura de um inquérito de ofício pelo STF, o inquérito das fake news. Tudo que aconteceu de lá para cá, no âmbito desse inquérito, e aí foi criação de filhotes, o inquérito das milícias digitais, aí o próprio Elon Musk foi incluído no inquérito das milícias digitais, o que também não faz muito sentido, ele está fora daqui, assim, tudo virou meio uma questão de uma teoria conspiratória, que tem alguma base, como qualquer teoria conspiratória, né, de que existia um grupo querendo minar as instituições brasileiras, e de fato, investigações da Polícia Federal mostraram iniciativas e conversas nesse sentido, porque essa é a base, é verdade, um pedaço da história é verdade. Agora, pular daí para que tudo o que ocorre em torno dessas questões e todo mundo que participa disso é parte de uma quadrilha que está mancomunada para o fim de acabar ou de destruir a República Brasileira, aí eu já acho que é extrapolar demais, e para mim, essa suspensão do X é o ápice desse processo, no sentido de que da extrapolação do que seria o objeto de uma investigação que não tem objeto, esse é um dos problemas também jurídicos dessa questão. Não tem objeto, não tem prazo para terminar, as investigações todas elas são prorrogadas Ad eterno. E sem precisar de muita justificativa, porque assim, é o topo da cadeia alimentar jurídica do país, e o ministro Alexandre de Moraes, e a gente fala do Alexandre de Moraes porque ele é o rosto desse processo inteiro, mas no fundo é o próprio STF, como a primeira turma está mostrando hoje. Endossando a visão dele. Né? E aí, só para terminar, essa questão foi para a primeira turma, ela poderia ter ido para o plenário do STF, mas ali pode ser que um ou dois ministros dissessem coisas que o Alexandre de Moraes não gostaria de ouvir sobre essa questão. E aí, portanto, ele restringiu não só a primeira turma, que tem só 5 ministros, como os debates não precisam ser expostos, é o plenário virtual da primeira turma, né? Poderia ser na primeira turma e ainda ter um debate, mas não, foi para o plenário virtual. Então é escondido. É envergonhado nesse sentido, para não ter a mínima possibilidade de enfraquecimento do STF nesse processo. Não me entendam mal, hein? O que eu estava falando sobre o Elon Musk é que tem uma corrente já endeusando o Elon Musk como se fosse não, aí é outra esse história. arauto da liberdade de expressão, que não dá para a gente tomar valor de face, né? Concordo com o Rodolfo, esse processo todo que desembocou aí na suspensão do Twitter, do X, ele é um processo que obviamente tem um vício de origem, como gosta de falar o pessoal aí, mais ligado à área jurídica, né? Ele começou todo errado, ele é tocado de uma forma toda errada, e obviamente ele não poderia dar outros resultados que não os resultados errados, né? Aí agora descobre-se que, olha, empresas que têm como base a internet não têm representante legal em todos os países, porque seria impossível, né? O X não vai poder ter representante legal em todos os países do mundo onde ele funciona, né? Tirando aquelas ditaduras onde ele não funciona, o Brasil, em quase nenhum outro lugar ele vai ter um representante legal, né? O que a gente tem, na verdade, é uma falta de inteligência, e por isso que eu falei isso logo no começo, tem uma falta de inteligência de como lidar com esse problema, que é um novo problema, né? O que me parece é que o STF não consegue lidar com um problema moderno, uma vez que ele está atado aos problemas do passado, né? Ele reage como se isso tivesse acontecendo lá em 1970, e não está. Não é assim que funciona, não é assim que deve ser feito isso. E quando você começa a expandir as decisões, né? Eu vi o André Marcília
na sexta ou no sábado falando sobre isso, e alguma coisa, ele falava o fato de você não tem como você chegar a uma decisão como chegou o ministro Alexandre de Moraes em função dos não cumprimentos de multa ou não cumprimentos de apontar um representante legal, porque cada decisão dessa é uma decisão, e não é uma decisão que vai se somando a outra, e agora o STF, então, teria que tomar uma decisão muito mais enérgica. Cada coisa é uma coisa, assim como Starlink é outra coisa, e não tem nada a ver com o X, a não ser ter o mesmo dono, né? Aí, então, quando você tem um problema... Porque isso é tão complicado, isso, né? E mostra a falta de inteligência em função do tipo de decisão e como foi decidido. Mostra a inoperância e ineficiência brasileira, que hoje várias pessoas com vários provedores de internet continuam utilizando o X sem precisar de nenhum subterfúgio, como VPN e 50 mil de multa, que não faz nenhum sentido para uma pessoa física você multar em 50 mil reais diário por utilizar um aplicativo de internet, burlando uma proibição, né? Como se fosse, olha, não pode usar essa rua, mas se você passar com o seu carro, você vai ter que entregar o carro, né? Não tem nem cabimento um tipo de penalidade dessa, aparentemente seria assim, olha, tem gente que comete crimes utilizando o carro tal, se você não me passar o nome das pessoas que compraram o carro tal, eu vou prender o dono da montadora. Então, não tem... Está tudo descabido. E a ineficiência e incompetência, que é a melhor parte disso tudo, na minha modestíssima opinião, é que você tem gente aí utilizando servidores que não tem, que a Anatel não alcança. Então, você tem uma internet tipo B, CD, sei lá, que continua tendo acesso a tudo, e nem é o GatoNet, que era algo que a gente devia estar combatendo mesmo. Por que ilegal? Não, é tudo legal, tudo funcionando, mas você não tem poder de fiscalização. Então, no fim das contas, você está exacerbando e está desnudando uma série de problemas que o Brasil tem com a internet, que estão muito além, mas muito além da compreensão da burocracia brasiliense. Então, é triste, é cômico, né? Seria cômico se não fosse triste, basicamente. Ok. Rodolfo? Só queria completar que, assim, isso que o Rodrigo falou, né, do vício de origem, é inevitável que a gente chegasse a esse ponto que chegou por conta exatamente do processo que começou errado. Então, é uma gambiarra atrás da outra. E difícil até de entender e de saber se é possível ser executado. Porque a questão é que o VPN existe exatamente para que não seja possível identificar de onde está vindo. Então, como é que o Alexandre de Moraes vai conseguir identificar de onde veio? Né? E assim, agora tem muita gente usando fora do país. Isso pode ou não pode? Né? Assim, tá dentro do escopo ou não? Existe previsão legal para proibir alguém de acessar um site porque ele foi proibido pelo STF? Assim, tá tudo muito confuso, né? E aí, eu só queria chamar atenção para um texto que o Felipe Moura Brasil publicou no fim de semana para destacar isso, que essa medida, ela afetou 20 milhões de brasileiros, né? Afetou serviços, afetou o acompanhamento do noticiário internacional. Ela foi muito além, essa punição, do que se pretendia, né? Assim, é o Elon Musk que está sendo punido, porque, e a gente publicou no Antagonista os detalhes do processo que levou à derrubada, ao bloqueio do X, né? Convido todo mundo para ir ver lá no antagonista.com.br, porque esse perfil Alexandre Files, que o X criou, ele colocou lá, é um processo que tem a ver com o Alan dos Santos, e o pedido de bloqueio de contas ligadas ao Alan dos Santos e ao senador Marcos Duval. No âmbito de uma investigação sobre ameaças a policiais federais, tá? Os detalhes estão lá no Antagonista, vamos lá dar uma olhada, para entender o que para tentar entender o que está acontecendo, para tentar organizar, né? Porque realmente esse processo, ele é a desorganização formalizada. Muito bem. E para trazer uma visão complementar, eu convido para que entre aqui na nossa reunião de pauta o Alexandre Borges, diretamente do Rio de Janeiro, que tem uma visão certamente interessante sobre essa situação toda. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Inácio. Você me ouve bem? Tudo ótimo.
Rodolfo, Rodrigo, vamos que vamos, né? É um assunto tranquilo, né? Que não dá confusão. Então, eu acho que faltava um Alexandre Careca no debate, eu cheguei aqui. Então, é o seguinte. Olha, claro que na essência eu concordo com vocês, né? Quer dizer, é uma decisão cheia de problemas, mas eu acho que a gente podia refletir também em alguns pontos, né? Eu acho também, primeira coisa, eu acho que ninguém, em sã consciência, acha normal uma empresa estrangeira com 20 milhões de clientes no Brasil não ter um representante legal no Brasil. Acho que ninguém acha isso normal, né? Ninguém acha que é válido isso. Até um amigo meu do mercado financeiro me ligou, da turma do Rodrigo, estava perguntando o que eu achava, e aí a gente estava conversando, ele aqui do Rio de Janeiro, né, meu amigo daqui, eu falei, cara, imagina o seguinte, você que conhece aqui o Rio, imagina que a orla do Rio tem um monte de hotel, né? E os donos de hotéis pagam IPTU, CLT, tudo quanto é tipo de imposto, fiscalização, aquele negócio todo. Aí, se virar bagunça, o que esse cara faz? Ele monta uma empresa no Caribe, pega um cruzeiro, para na frente da praia de Copacabana e faz um hotel em cima da água e diz, olha, eu não tenho representante legal no Brasil, eu não vou pagar imposto, não vou pagar CLT, não vou pagar IPTU, e você pode ficar hospedado aqui no meu navio, entendeu? Por uma fração do preço do hotel da orla. Então, assim, eu tenho certeza que ninguém defenderia isso, né? Ninguém defenderia uma vantagem maluca dessa para uma empresa estrangeira. Enfim, então, o que a gente tem que fazer? Eu vou dar eu vou falar para vocês a posição que eu tenho também há muitos anos. Eu tenho um vídeo gravado falando disso que está no meu canal do YouTube desde 2018. Eu digo o seguinte, olha, é óbvio que não faz sentido você tirar a comunicação de 20 milhões de pessoas do Brasil. Claro, concordo. Agora, para ter esse raciocínio, você tem que tratar, aí é minha opinião, tá? Você tem que tratar esse espaço público como utilidade pública. Isso é uma figura legal que existe para as empresas de esgoto, de água, de transporte público, de energia elétrica, uma Enel da vida, Enel, sei lá como é que fala, aqui no Rio Light. Se você é o controlador da Light, e aí ele tem um problema com um cliente, um hospital, sei lá, eles se desentendem por qualquer motivo. Ele não pode ir lá e desligar a luz do hospital. Por mais que seja uma empresa privada que tem um cliente, que é um hospital, eles podem ter qualquer tipo de desentendimento. Agora, se não for inadimplência, se for problema político, o dono do hospital deu uma declaração apoiando um candidato que eu, o controlador da Light, não gosto. Eu vou lá e desligo a luz do hospital? Não pode. Eu concordo. É claro que você não deve derrubar a comunicação dessa praça pública de 20 milhões de pessoas. Agora, qual seria a alternativa? Da mesma maneira que se uma empresa como a Light, a Enel, a Sabesp, que não sei se já mudou de nome, enfim, aqui no Rio virou Águas do Rio e tal, se uma empresa dessa que presta um serviço essencial de utilidade pública comete crimes ou desrespeita a lei brasileira, desrespeita coisas básicas do Marco Civil da internet, por exemplo, você pode ter uma saída alternativa de botar um interventor, de tirar a direção daquela empresa e botar alguma outra. Eu acho que tem aí espaço para debate, né? Agora, deveria se encontrar uma solução que não fosse o radical de tirar do ar, mas também você não ignorar que a empresa está atravessando um monte de linha, por exemplo, do Marco Civil da internet, e simplesmente falar, como um monte de gente usa, deixa rolar. Né? Eu acho que poderia-se encontrar um caminho onde as pessoas não perdessem esse meio de comunicação tão importante, mas também que não é pela importância que você deveria aceitar qualquer arbítrio do dono da empresa. Deixa eu só comentar um pouquinho. É que eu acho que o pecado original mesmo é a abordagem, né? A alternativa seria, assim, da minha perspectiva sobre esse assunto todo, assim, as medidas de bloqueio de perfil de rede social, elas foram tomadas principalmente de 2022, em nome de uma urgência, né? Por que a gente tem que... Essas pessoas, elas têm que parar de frequentar esse ambiente porque elas estão delinquindo, elas estão cometendo crimes, né? Sim. E por não ter tempo de elas serem submetidas ao devido processo legal, né? Porque elas têm que ser acusadas,
elas têm que ser julgadas, tem que ter um tempo e tal. Você fala, olha, a gente corta já aqui essa possibilidade de elas se manifestarem. Só que aí isso cria esse outro problema. A gente concorda totalmente nesse ponto. Totalmente. Esse processo é uma excrescência. Concordo totalmente. Mas é bom também lembrar que eu acho que no debate muita gente esquece que o TSE, quando está no meio de uma eleição, as decisões têm que ser rápidas mesmo, né? E são um pouco arbitrárias às vezes. Mas, assim, o sujeito comete um crime eleitoral faltando um mês para a eleição, você não pode fazer um processo de 3 anos, entendeu? Às vezes o sujeito tem que dar uma canetada de um dia para o outro e depois ver o que vai dar, mas é uma situação também complicada que, às vezes, a justiça eleitoral... Não, a questão é que a eleição acabou em 2022. Exato, é isso que eu falo. E aí agora tem a próxima. Nisso a gente concorda 100%. Nisso a gente concorda 100%. O que não existe mais é essa urgência. Esse é o ponto. É aí que eu queria chegar, porque assim, a questão é, nessa decisão, e isso é muito eloquente sobre o que está acontecendo, o Alexandre de Moraes colocou a eleição de 24 nessa decisão. Então, assim, na verdade, o processo eleitoral brasileiro, ele virou permanente do ponto de vista legal, né? E, portanto, justifica qualquer atitude drástica, para dizer o mínimo, né? Então, assim, é óbvio que se a gente for olhar pela perspectiva legal, tem que ter um representante e tal, mas o meu ponto é que essas coisas, elas são decorrência de um vício original do processo e de uma dificuldade, uma falha mesmo, na perspectiva de lidar com a questão. Porque a questão para mim é a seguinte, se, por exemplo, o Alan dos Santos está ele é o objeto original dessa proibição, né? Porque a questão, na interpretação do Alexandre de Moraes, é de que o Alan dos Santos, apesar de não, o blogueiro, né, o bolsonarista, de não ter acesso, ele, ao perfil, porque o perfil dele está bloqueado, ele estava, por meio de outros perfis, alimentando crimes, né? Sim. E aí, assim, a questão a perseguição de policial e tal. Eu até pus numa enquete que a gente fez no WhatsApp do Antagonismo, quem é o maior culpado, né? Alexandre de Moraes é o Rodrigo Pacheco, porque não deu decorrência do processo de impeachment. Vamos falar disso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E eu pus lá o Alan dos Santos. Porque a questão para mim é que se o Alan dos Santos estivesse preso, provavelmente não teria chegado a esse ponto, especificamente esse caso. Então, tem um problema que é tentar punir a pessoa antes do devido processo legal por conta, e aí no contexto de uma urgência. Aí a urgência agora ela é permanente. E ela é permanente desde 2019 no Brasil. O resto é consequência. Então, óbvio, se a gente for falar da perspectiva, olha, decisão judicial não se descumpre, aí, realmente tem que fazer. O Alexandre de Moraes sempre estará certo dessa perspectiva. E tem um outro ponto também importante, por mais que a gente confie na democracia americana e nos Estados Unidos, acho que todo mundo aqui admira a história, mas assim, os Estados Unidos, eles, pela primeira emenda e pela relação que eles têm fundamentalista com a liberdade de expressão, o que é uma coisa positiva dentro do contexto da história daquele país, da história daquela população, etc., você tem muito picareta que vai para os Estados Unidos e se diz, eu sou jornalista. E aí ele ganha uma certa proteção da justiça americana, porque o judiciário americano ele se pela de medo de ser acusado de perseguir jornalista e perseguir a liberdade de imprensa. E aí o que acontece? Hoje em dia todo mundo se diz jornalista. Entendeu? Mesmo um bando de picareta que a gente, por exemplo, brasileiros, exportamos para os Estados Unidos. Tem caras que são agentes de desinformação que atrapalham o processo eleitoral, que são criminosos, mas que estão nos Estados Unidos e que, para a justiça americana, para a Interpol, essas coisas, eles botam um crachá de jornalista. Não, eu sou jornalista. E aí, fora que os americanos não são exatamente, no geral, grandes conhecedores do Brasil, que você passa por aqui. Né? Então, eu adoro os Estados Unidos, tenho maior admiração, mas eu acho que, claro, nada é perfeito, nenhum país é perfeito, e também eles criaram um pouco essa situação pela dificuldade. O que a gente já fez também, por exemplo, o Ronald Biggs, quem se lembra, antigamente,
o Brasil era esse destino de picaretas dos Estados Unidos, da Inglaterra. O Ronald Diggs, para quem não lembra, ele assaltou o trem pagador na Inglaterra e veio morar no Brasil e passou e passear com as mulatas e tal, e morreu de velho. Ficou, sei lá, 40 anos no Brasil, numa boa, e ele era um símbolo desses caras que davam golpe fora do Brasil e depois vinham curtir uma aposentadoria de luxo aqui, porque a gente não deportava. Né? Enfim, então, tem um monte de complexidade na história. Claro que na essência a gente concorda. Claro que é uma excrescência tirar do ar hoje uma rede social, qualquer uma, X, Facebook, YouTube, qualquer uma delas, causa um prejuízo muito grande a pessoas que não têm nada a ver com a história. Entendeu? Então, vamos dizer o seguinte: você tem aí a companhia, aqui no Rio, por exemplo, tem a companhia de trem, lá da periferia, Supervia. Aí vamos dizer que tem uma briga da prefeitura com a Supervia. Aí você cancela o trem, ninguém vai poder pegar trem, porque a empresa privada que administra os trens está brigando com a prefeitura? Não. Mas também, se a empresa privada está fazendo alguma coisa muito realmente fora da lei, o que você faz? Você afasta a diretoria, faz uma intervenção, entendeu? Mantém os trens funcionando, servindo a população, e aí você vai se entender com os controladores da empresa. Né? Então, eu acho que é uma discussão que precisaria também ter um pouco dessas nuances, na minha visão.